Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano para mais uma mensagem bíblica e hoje o último dia do ano de 2020 e então não poderia deixar de gravar a última mensagem aqui do canal do ano de 2020, né? E não é nada demais, não vou estar aqui passando um estudo bíblico, simplesmente uma mensagem, uma palavra, né? Para que nós venhamos a refletir, meditar, principalmente para aquelas pessoas que estão de repente passando por aflição. Peço perdão dos barulhos, né, dos fogos. Quem está passando por um momento de dúvida, de repente, né, podendo se desviar de Cristo. Então, o que eu queria passar para vocês, né, nessa mensagem rápida, é que Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E não há outro caminho senão o Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos essa certeza disso, né? Porque, segundo as Escrituras, Cristo, Ele é o Senhor dos Exércitos e Ele fez um pacto com os descendentes de Israel na carne, no Monte Sinai. E mesmo depois de muito, como citado nos livros dos reis e de crônicas, né, de Jeremias, os profetas, né, Isaías, o povo se corrompendo, né, virando as costas para Deus. Mesmo assim, Deus, né, em Cristo, se fez homem. Cristo se fez homem, sendo Deus se fez homem, porque o apóstolo Paulo até cita em Filipenses 2 isso, né, que ele se despojou de sua glória. Então ele se fez homem para vir resgatar o seu povo. E Cristo, ele se fez homem, né? Por quê? Porque se fazendo homem, ele fez aquilo que consta na lei, né? Na Torá, na lei, que através do seu sangue ele faria expiação, né? Ele reconciliaria as pessoas através do seu sangue, né? Da purificação do seu sangue, e nos traria para Deus como filhos adotivos. Assim como Ele é o unigênito de Deus, assim nós, através de Cristo, como nós nos tornamos um com Cristo quando nos unimos a Cristo, então nós nos tornamos filhos adotivos de Deus através de Cristo, como Paulo fala isso em Romanos, né? E Cristo é tudo. Cristo é o nosso alicerce, Cristo é o nosso esconderijo, a nossa fortaleza, né? Cristo é tudo. E a maior promessa que Cristo, né, nos deu é o que? É a ressurreição. Esse é o nosso foco. Independente do que aconteça nas nossas vidas, nós temos que entender que se a gente abandonar o Evangelho e virar as costas para o Senhor Jesus, quem vai perder vai ser nós. Não é Deus que vai perder. Deus não vai deixar de ser Deus se a gente virar as costas para Ele. Mas se a gente virar as costas, a gente perde o bem mais precioso que podemos ter, que é o quê? Que é a promessa da ressurreição e a promessa da vida eterna. Isso é o bem mais precioso que podemos ter. E o próprio Evangelho nos mostra, por exemplo, Paulo nos ensina ali em Romanos 6, né, que o dom gratuito da vida eterna está em Cristo, né? Por quê? Porque Ele se fez homem
e com seu sangue nos resgatou pela fé, só pediu a fé. Ele pediu que nós crêssemos nele como o único caminho, como Salvador, como mediador. Paulo chama ali na carta a Timóteo que Cristo é o mediador entre o Pai e os homens, né? Então você vê que, por exemplo, assim, em João 6, no Evangelho de João, capítulo 6, no verso 28, uma quantidade de pessoas que estavam diante de Cristo pergunta para ele: que faremos para executarmos as obras de Deus? E Cristo responde, né? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, né? Então a obra de Deus é que nós venhamos a crer em Cristo, porque Cristo é o que? Cristo é a religião, né? Às vezes as pessoas sem entendimento, elas pensam que religião é você estar associado ao catolicismo, ao protestantismo ou a qualquer outro movimento religioso. Mas não, a verdadeira e única religião é o Senhor Jesus, porque religião significa religar, né? E quem religa é o próprio Cristo, que nos religa a Deus, né? Como a palavra diz. Por isso que ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso que Paulo chama Cristo de mediador entre Deus e os homens. Então Cristo, a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, é a religação, é a religião. Por isso que a Bíblia fala que quando nós nos entregamos a Deus, né, então nós nos tornamos um com Cristo. Por isso que o povo, as pessoas, os cristãos, que é a igreja, né, as pessoas é o corpo de Cristo, como a Bíblia fala, que as pessoas, a igreja é o corpo de Cristo, né? Em 1 Coríntios 12, Paulo chama os irmãos, né, ali de Coríntios, de o corpo de Cristo, as pessoas. E também em Colossenses 1, Paulo diz que o corpo de Cristo é a igreja, ou seja, os cristãos, a totalidade dos cristãos pelo mundo formam o corpo de Cristo, que é a igreja, né? E aí você vê, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo dele. Então nós somos conectados a ele. Quando nós nos conectamos a Cristo, automaticamente nós estamos com o direito. Quando nós estamos vivendo dia a dia o Evangelho, nós então nos tornamos participantes das promessas que Deus fez para Abraão, que eram promessas que eram referentes à ressurreição, vida eterna. Amém? Então Cristo, ele diz assim, né? João capítulo 6, verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então você vê que a vontade do Pai, a obra de Deus é o quê? É que todos que vê, que olhem para Cristo, não com os olhos, esses olhos aqui, mas os olhos espirituais, que nós olhemos para Cristo quando nós lemos a Bíblia, quando ouvimos uma pregação, quando nós pregamos para alguém. A vontade de Deus é o quê? Que a pessoa ela venha a olhar para Cristo, entender que Cristo é a religião, né? E crer na expiação que Cristo fez naquela cruz, naquele madeiro, quando ele derramou seu sangue, morrendo, e ao terceiro dia ele ressuscita, porque assim como ele venceu a morte, assim também ele dá ao seu corpo, à igreja, a vitória sobre a morte. Por isso que é a promessa da ressurreição, porque Cristo, ele disse: mesmo que aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por quê? Porque você pode morrer com esse corpo, mas quando ele voltar para ser rei nessa terra, ele vai te ressuscitar num corpo incorruptível, como Paulo fala em Coríntios 15. Amém? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês nesse último dia do ano, né, de 2020. E eu desejo a vocês todos que estão olhando esse vídeo
que se você estivesse passando por alguma dificuldade, não esqueça. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se você está passando por um momento que você tem vontade de abandonar o Evangelho pela pressão, pelos desejos, pelas tentações, se apegue à palavra de Deus, sacrifique o seu eu, vá para a Bíblia, se ajoelhe no seu quarto, ore a Deus, busque a Deus, invoque a Cristo, leia a palavra, peça para mas eu não estou entendendo, peça para Deus, para Ele te dar sabedoria, porque o próprio Senhor, Ele diz que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá gratuitamente. Então se apegue na Bíblia, se apegue na palavra de Deus, porque ela é alimento vivo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Se apegue na palavra, leia a palavra, você vai ver que o seu espírito vai se encher de força. Ore, busque, invoque a Deus, né? Porque a palavra diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Amém? E foque, não nesse mundo, não nessa terra, mas foque no mundo vindouro. Olha só o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, verso 19. Não espere as coisas desse mundo. Não espere. Foque no mundo vindouro, na ressurreição, quando moraremos e viveremos com o Senhor Jesus na eternidade. Foque, como diz aqui, se nós esperarmos alguma coisa de Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, verso 19. Mas eu estou muito cansado de lutar, estou muito tentado, é muita tentação, muita pressão. Mas é o preço a pagar pela vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Então você tem que andar nos caminhos de Deus. Você tem que estar unido com Cristo e viver o Evangelho dia após dia, perseverando. Lute, persevere e foque não nessa vida. Claro, você tem que trabalhar, você tem que ter sua família, você tem que honrar a todos. Mas o nosso foco é a ressurreição, a vida eterna. E nós andarmos em santidade, porque o escritor de Hebreus diz que sem santificação nós não veremos a Deus, está lá em Hebreus 12. E a lei diz, para nós andarmos em santidade. O Senhor Jesus, o apóstolo Pedro fala isso também. Amém? Desejo a todos vocês muita paz, muito refrigério na alma, e que a gente não sabe o que vai acontecer no ano de 2021, se essa pandemia vai continuar, se vai terminar, se a vacina vai ser algo que vai ser benéfico ou vai ser algo que vai ser prejudicial, não sei. O que a gente sabe é que a Bíblia nos exorta que antes da vinda do Senhor muitas coisas irão acontecer, muitas coisas complicadas irão acontecer no mundo, como a Bíblia fala, uma grande tribulação. Então, que estejamos firmes, dia após dia, para estarmos preparados para tudo o que tem para acontecer, independente se a gente venha a partir antes da vinda do Senhor ou quando Ele vier. Amém? Deus abençoe todos vocês, muita paz, muita saúde para os familiares, e até o próximo vídeo.
se Deus permite. Give me your heart.